Ei meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal GT Car School, sou o Gabriel Teixeira e hoje eu trouxe aqui para vocês esse carro clássico aqui da Fiat, né, que seria um Uno Attractive 1.0, ano 2019, modelo 2020. Então a gente vai falar um pouco sobre esse carro, desempenho, consumo, mostrar ele parte interna, como fazer uma explicação geral sobre o carro, né, mostrar as partes positivas e negativas aí do carro. Começando com esse carro, né, esse carro surgiu aí em 2010, a primeira versão dele, ele veio para substituir o Mille que estava saindo de linha. Esse carro veio com um conceito chamado Round Square, que seria um quadrado de cantos arredondados aí, né, que seria esse design aqui muito próximo também do que via no Kia Soul, esse mesmo tipo de conceito. O carro ficou legal, ele tem bastante easter eggs, né, depois a gente vai ver em alguns detalhes aí. E é interessante esse carro aqui, ele veio, quando ele foi lançado, com motor 1.4 e motor 1.0, ambos Fire Evo, que era uma evolução daqueles motores dos inícios dos anos 2000, aqueles motores Fire, né? Mas continuavam sendo com 8 cilindros, um motor simples, porém para a época até que era relativamente eficiente. Em 2014 ocorreu o primeiro facelift nele, em que eles mexeram na parte externa do carro e também na parte interna, mexeram em painel, melhorou bem o layout interno do carro, ficou acho que até mais ergonômico, ficou com mais porta-trags, ficou interessante o carro. E aí a partir de 2016, já com o modelo 2017, esse carro começou a vir com outras motorizações. Veio com um novo motor 1.0 Firefly e o motor 1.3 Firefly também. 1.0 era 3 cilindros e 1.3 era de 4 cilindros. Esses motores eram muito mais eficientes, né, tinham um desempenho e um consumo muito melhor. Foi feito assim em todos os Unos até o modelo 2018. Em 2018 a Fiat resolveu voltar atrás e voltou a colocar nesse carro aqui de entrada o motor Fire 1.0, que é aquele já motor bem antiguinho, né? E aí deixou esse Firefly apenas para as versões mais avançadas aí. Até 2020 esse carro era vendido em 3 versões. Ele era vendido no Attractive, que é esse daqui, que é 1.0 motor antigo. Também depois desse vinha o Drive, que era o 3 cilindros Firefly, 1.0 também. E aí você tinha o Way 1.0 Firefly e também o Way 1.3 Firefly. Atualmente a Fiat reduziu, deixou apenas essa categoria aqui. Se você for ver no site, ele está sendo vendido por um pouco mais de 60 mil, que eu acho um valor muito alto pelo que o carro é, com motor antigo. Provavelmente esse carro já está para sair de linha. Uma demonstração disso é que faz tempo que a Fiat não fez melhorias nesse carro, além do que também já faz um tempo aí que a gente não vê grandes mudanças, vê que esse carro está largado, não tem tantas campanhas de marketing, né? É um carro que acabou ficando meio esquecido. Até porque o posicionamento dele é complexo, né? Você tem aqui, abaixo dele, você tem Mob e acima dele você tem Argo. Com diferença entre eles aí atualmente de 10 mil. Né? Então você acaba ficando aí uma situação muito complicada. Um carro que acabou ficando, vamos dizer assim, meio que sem concorrente, né? Ele não chega a ser que nem o Argo que concorre com o Onix, com o HB20 e tal. E também não é tão compacto, não é um subcompacto para concorrer com os outros carros. E os últimos dados de vendas dizem que esse carro aqui vendeu 97% deles foram para frotistas, né, para outras empresas aí. Então já demonstra que poucas pessoas realmente físicas estão procurando esse veículo aqui. Esse motor aqui foi uma grande evolução que a gente vai falar daqui a pouquinho, né, teve boas horas aí de desenvolvimento, ele melhorou bem em relação ao que era o primeiro Fire, porém está muito aquém do Firefly, né, que é o motor novo da Fiat. Em 2016, como eu havia comentado com vocês, além das mudanças dos motores, eles introduziram também direção elétrica aqui no carro e fizeram um pequeno facelift, colocando máscara negra, alguns detalhes simples aí no carro. Na parte da frente a gente tem esses faróis aqui, máscara escurecida, que foi as últimas alterações que foram feitas nele, né? Tem esses easter eggs aqui, que são os quadradinhos aí que lembra bem o design do carro. Essa grade também ela foi texturizada, né? Porém é uma grade simples. O design aqui do carro ele deu um pouco a diferença entre o preto e a cor do carro, dá essa diferença de tonalidade, é algo que é interessante, né? Aqui debaixo do capô a gente levanta aqui, é sistema super simples também de vareta, né? Só nessa categoria, só praticamente o Sandero que utiliza aqueles braços pantográficos. Nós podemos ver aqui que não há nenhum tipo de monta acústica, não há isolamento nenhum. Esse motor aqui, por ser um motor antigo, ele ainda utiliza nosso reservatório aqui de partida a frio, que é onde a gente coloca a gasolina. Né? E vale lembrar que esse motor ele é 1.0 Evo. Esse motor aí ele gera 75 cavalos no etanol e 72 na gasolina.
e o torque dele vai de 9,9 kgfm no etanol e de 9,5 na gasolina. Esse carro aí, né, quando foi feito esse Evo, foram 20 mil horas aí de desenvolvimento, que durou em torno de 3 anos, e aí foram feitas algumas melhorias, como parte dos comandos de válvulas foram alterados, mexeram na central de injeção, também teve algumas alterações na parte de bicos injetores, né? Foi bastantes alterações aí que eles fizeram. Na parte dos pistões, eles reduziram os pistões, na verdade o peso deles, né? Tentaram deixar aí próximo da forma como é dos carros de competição, se inspiraram nisso para poder fazer essas alterações aí. Também aumentaram a biela aí, o comprimento dela, com isso acabou aumentando a taxa de compressão do carro. E com essas melhorias, no geral, o carro ganhou em torno de 3% aí de economia de combustível, né? O carro está consumindo 3% a menos de combustível. Se a gente comparar esse motor com o Firefly, a gente vê que tem umas pequenas diferenças aí, né? Não pequenas, né? Mas somente o torque aí, ele acaba chegando mais cedo e a potência é um pouco aumentada. Se você for ver o Firefly, ele tem uma potência de 77 cavalos de etanol e 72 na gasolina. E o torque dele é de 10,9 no etanol e de 10,4 na gasolina. Vale lembrar também que o torque chega mais cedo. No motor Firefly, ele chega a 3.250, enquanto nesse motor aqui, que é o motor Fire Evo, ele chega em 3.850. Então é uma pequena diferença, né? Mas a diferença de torque que esse carro tem aqui em relação ao outro, né, por ser menor, por ser um motor diferente, é perceptível. O carro acaba ficando bem xoxo, mas isso a gente vai ver quando estiver dirigindo uma parte ali mais para frente do vídeo. Na parte aqui do freio, né, pessoal, a gente tem um carro que ele utiliza freio a disco, porém é disco sólido, não é ventilado, isso acaba piorando um pouco a frenagem do carro. A gente vê que a eficiência não é tão boa quanto dos carros aí que utilizam ventilado, né. Atualmente a maioria utiliza ventilado, poucos carros fazem essa economia aqui de colocar um sólido. Esse pneu ele é um 7565 R14, então lembrando, um 75 é a largura aqui em milímetros, essa da altura aqui é 65% dessa largura é essa altura aqui, né? E ele tem o diâmetro dele aqui, né, é de 14 polegadas e R porque ele é radial, ele é um pneu radial. Se você, uma dica bem interessante, você vê aqui que tem o DOT, que nesse caso aqui é 10,19. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse pneu foi feito na 10ª semana no ano de 2019. Como esse carro ele é 19,20, então quer dizer que esse pneu aqui realmente é um pneu original. Esse carro aqui ele está com 42 mil quilômetros mais ou menos, 40 e poucos mil, então tá ok. Ele está coerente. É uma boa dica para você ver se realmente a quilometragem do carro não foi adulterada. Passando aqui para a lateral do carro, né, vindo aqui para a parte traseira, a gente consegue perceber alguns detalhes, outros easter eggs, que nem aqui na parte traseira, né, que tem esses quadradinhos. Como eu comentei, né, a ONU ele tem esses detalhes que são interessantes. A chave é uma chave simples, não tem nem botão para abrir e fechar o porta-malas, é tudo na chave mesmo. Algo que vale a pena ressaltar, que fazia muitos anos que eu não via nos carros, é essa parte aqui. O carro não tem nem lavador, nem limpador, nem desembaçador traseiro. Muitos anos que eu não vi um carro ter isso, né? Realmente é uma coisa que me impressionou. Um carro hoje em dia vem com ar, direção, e não vem com algo que é tão simples, algo que realmente ajuda muito, né? Principalmente em dias de chuva, principalmente carro hatch, acaba sendo importante você ter um limpador de para-brisa, já que a água não escoa tão bem quanto num sedã. Para abrir o porta-malas, a única forma então realmente aqui é na chave, a gente vira a chave. Vale lembrar que não tem nenhum botãozinho nem nada, né, para realmente ele abrir. Temos um porta-malas aqui de 290 litros, não é um porta-malas tão pequeno para a categoria, e o bom também ele é acabado de fora a fora aqui, todo acabadinho aqui, flanelado, né, bem acabadinho. E aqui por baixo a gente tem também um step, o bom é que não é o step temporário, é o step das mesmas dimensões do que o pneu que é lá de fora, né, os mesmos do pneu de rodagem. Aqui na tampa, a gente chama a tampa simples, né, não tem nada flanelado nem nada. Algo que me incomodou, eu acho que essa tampa aqui poderia abrir um pouco mais, porque sempre que eu vou colocar alguma coisa aqui, eu usei esse carro para fazer compras, né, e eu sentia que batia a cabeça aqui. Então eu tenho 1,80 m, não sou tão alto, mas é algo que já me incomodou um pouco isso daí. Na parte interna agora aqui do carro, né, a gente vai ver maçaneta simples aqui para a gente poder entrar no carro.
E aí a gente vem para esse lado aqui para como está o espaço interno. Esse banco está regulado para mim, eu tenho 1,81 m. Aqui na cabeça, se realmente eu fico reto, ele incomoda, né? Aqui tá meio prensado mesmo minha cabeça contra o teto. Espaço para a perna aqui, dá mais ou menos um dedo aqui, né? Então realmente está bem apertado. O cabimento da porta também, tudo plástico duro. A gente não tem nada de tecido na porta. E atrás também a gente utiliza as manivelas antigas, né? Não tem botão de vidro elétrico. Aqui para encosto de cabeça, esse carro ainda só veio com 2. Ainda não tem, porém a última versão já tem, até por questão de ser obrigatório, né? E também o cinto aqui não tem cinto de 3 pontos, apenas os cintos abdominais. São os antigos que a gente vê aí nos anos 90, né? É só isso, a parte aqui também ele tem um túnel central aqui embaixo, que é um túnel central baixo, né? Não é um túnel alto. A gente tem um porta-copos aqui interessante, porém esse porta-copos acaba atrapalhando um pouco para a pessoa que fica aí no centro, né? Pode ter algum incômodo aí para a pessoa. Mas é uma solução aí que eles acharam para a pessoa que está aqui ter um pouco mais de conforto, né? Ter onde apoiar o seu copo. Esse carro, né, ele não tem regulagem aqui no volante de altura nem profundidade, então para algumas pessoas acaba incomodando um pouco, né? Para mim mesmo acaba dificultando um pouco, depende da distância que eu coloco aqui o volante. O espaço aqui para a cabeça é bom, né? Tem carros aqui que se você realmente ficar reto ele acaba incomodando. E esse aqui não. Esse carro só tem ajuste lombar e distância aqui do volante, né? Ele não tem de altura também dos bancos. E algo que eu acho também é um carro um pouco apertado, né? As pessoas acabam sentando muito próximas. Para a época que esse carro foi lançado, era um carro grande, porém para os dias de hoje ele já acaba se tornando um carro apertado, né? Comparado aí com os carros que a gente tem, os novos aí que surgiram, que são bem maiores. Na parte aqui interna do carro, né? A gente vê aqui nas portas o acabamento dele aqui é um acabamento super simples, né? A maior parte de plástico duro, porém a gente tem um pouco de tecido aqui na lateral, né? Que realmente, principalmente a parte onde a gente apoia o braço, que acaba sendo um pouco mais confortável. Aqui a gente tem regulagem manual, né? Do retrovisor. Nessa parte a gente tem um volante simples, ele não tem nada aqui para questões aqui do rádio para você atender telefone, né? Ele é super simples nessa parte aqui. Não é aquele multifuncional. Na parte aqui de instrumentos, a gente tem algumas informações. Quando a gente liga o carro aqui, a gente vê algumas informações, né, como o combustível, a temperatura da água de arrefecimento. No canto esquerdo aqui a gente vê o contagiros. Ele é simples, porém eu achei bem interessante. Ele tem um computadorzinho de bordo que mostra algumas informações aqui, como por exemplo o consumo do carro, o quanto, né, que você rodou no Trip 1. Ele também mostra aqui o tempo que você zerou, né? Ele traz umas informações interessantes, a quantidade de quilômetros que o carro ainda consegue andar com essa quantidade de combustível. Além da hora. Parece um negócio simples, mas eu acho interessante quando ele mostra a hora. Acaba ajudando bastante, porque quando você está dirigindo você não consegue atender ao telefone, né? E algo também bem interessante, eu achei esse quadrinho central. Para quem é mais antigo aí, a geração Y aí, para trás deve lembrar daqueles palm tops, né? Antigos, que são talvez os antecessores aí do que a gente tem hoje de smartphone. E lembra bem essa telinha, né? Eu acho que lembra bem aqueles palm tops, que eram telas monocromáticas, né? Bem desse estilo assim. Isso é meio retrô, achei, nessa parte eu achei bacana isso daí. A gente tem aqui, né, como eu havia falado para vocês, nessa alavanca aqui a gente consegue controlar aqui o sistema do limpador de para-brisa, e o computador de bordo também é um botãozinho aqui na ponta que a gente mexe. Esse carro, por incrível que pareça, não vem com rádio, né? Algo que eu acho absurdo, porque o Kwid, que é um dos carros mais baratos aí, muitas vezes acaba sendo mais barato, tem essa opção, e esse carro não vem, foi colocado por fora, né? Esse carro aqui tem o ar-condicionado, então você consegue, convencional, né? Você consegue mexer na temperatura do ar, a velocidade, bem como para onde você quer direcionar esse ar. A gente também tem aqui uma tomada 12 volts, né? E o câmbio aqui, a manopla é essa manopla quadradinha para lembrar o esquema do carro, né? O formato, o design dele. A gente tem aqui a parte do freio de mão, conselho central com porta-copos ali atrás e um pequeno porta-treco. Algo que eu gostei muito desse carro são os porta-trecos que a gente tem aqui embaixo, né? A gente tem porta-treco desse lado, tem porta-treco aqui. Isso para mim ajuda muito, né? Porta-treco ou porta-objetos, que é um nome mais coerente, né? Eu acho que ajuda bastante
para colocar folhas, esses tipos de coisa, ou até moedas quando você faz uma viagem para pagar o pedágio. Aqui a gente também tem um porta-luvas pequeno, né? Tá para a média aí da categoria, acaba atendendo bem aí. Ele acaba abrindo para baixo, né? Então se tem uma pessoa aqui pode dificultar um pouco. Aqui a gente tem o espelhinho de cortesia, porém nós não temos nem luz e nem a tampinha aqui para fazer o fechamento. Desse lado aqui também nós não temos nada, olha que interessante, totalmente liso, apenas aqui para você colocar os documentos, né, como tem todos os carros. Aqui em cima nós temos a luz também, né, convencional nos carros hoje em dia, né, o mínimo que se espera, né, a gente tem aqui. E essa antena aqui ela foi colocada por fora, né, não veio com o carro, como o rádio foi colocado por fora, a antena acabou vindo dessa forma. A questão aqui do cinto de segurança, né? O cinto de segurança ele tem regulagem de altura, então isso ajuda bastante, né? Tem muitos carros aí que acabam não vindo com esse acessório. Pessoal, estamos aqui na parte de baixo do Uno, né? Então a gente pode ver o carro, a parte que toda aqui é bem aberta, então a gente tem facilidade de acesso em tudo. Uma parte complicada aqui, né? O carro infelizmente não tem protetor de cárter, né? O nosso cárter está aqui, a gente acaba não tendo o protetor dele. Acaba facilitando as colisões, aí se tiver alguma pedra, alguma coisa, pode acabar sendo um problema. Apesar que hoje em dia muitos carros não estão vendo protetor de cárter, até por questão de segurança para o motor depois poder cair num acidente, né? Então a gente tem o nosso motor aqui, aí aqui a gente tem a nossa transmissão, né? Normal. Desse lado aqui a gente tem a saída do motor, que a gente tem a correia, né, a correia dentada, e depois aqui a correia de acessórios, né? Temos as duas correias aqui. A suspensão é uma suspensão convencional, uma suspensão MacPherson, sendo que aqui a gente tem, né, a saída do diferencial, né, a saída do diferencial ele vem para cá e aí traz a rotação para esse lado e para o outro lado, e mais aqui atrás, mais ao fundo, a barra mais fina ali, nós temos a barra de direção, né, que faz o movimento aí de giro da roda, né. Uma suspensão convencional, né, mais utilizada, MacPherson mais utilizada nos dias de hoje. Aí aqui o resto temos um motor simples, né, de mexer, aquele Fire Evo que a gente já havia comentado. Agora a gente vai dar uma olhada na parte de trás lá. Aqui na parte de trás, né, temos a suspensão mais convencional nos dias de hoje, que é aqui eixo de torção. A gente tem uma simples aqui, né, não é aquela independente. Desse lado a gente também tem os freios a tambor, que é o que a gente vê aí raramente nesse nível aqui de carro, raramente vem com freio a disco traseiro. O silenciador aqui é um escape simples, nosso tanque de combustível aqui, né? Essa parte, como sempre, protegido aqui, né, para impactos, essas coisas, porque também é uma área de alto risco. Mas é isso aí, um carro bem simples aqui por baixo, uma construção simples, bolas helicoidais, como a gente vê, né? Aqui o amortecedor e aqui a mola helicoidal. Lembrando que esse tipo é o mais convencional, a gente só não utiliza acaba usando o feixe de mola só em casos como algumas picapes, né, principalmente as picapes, por questões de levarem altas cargas, né. Então vamos dar uma volta para a gente ver aqui como o carro é dirigindo, né. A gente vira a chave aqui e liga o carro. Vamos manobrar e a gente já tem uma noção aqui também como que o carro se comporta nas balizas, né. A gente baixa o freio de mão, uma coisa que eu não havia comentado para vocês, mas eu particularmente acho o freio de mão aqui que levam a abaixar muito. Eu acho que como o banco desse carro é mais alto, né, acaba ficando em posição um pouco... Isso aqui é ir lá embaixo para você buscar, né, o freio de mão. A gente já fazia uma manobra aqui, então estamos vendo a direção. Eu particularmente, por ele ser uma direção hidráulica, vamos ligar um pouco o ar-condicionado aqui primeiro, né? Por ser uma direção hidráulica, ele não é uma direção tão leve, né, acaba sendo uma direção um pouco pesada. Porém, nada que venha incomodar, né? Que os carros hoje em dia acabam tendo uma direção muito mais leve. O problema da direção hidráulica também é que ela rouba um pouco de potência do motor, né? Como ela fica acoplada ali, utilizam a rotação do motor, ela acaba tirando um pouco do desempenho dele, mas é pouca coisa, aumenta a carga nele, mas nada que seja muito perceptível. Diferente da direção elétrica, que ela totalmente independente, né? Então você é um motor elétrico que ajuda a deixar mais leve a direção, né? Acaba sendo inclusive até tendo um range, né, ali que você consegue regular, ela é mais progressiva.
Esse carro aqui, a velocidade máxima dele chega a 153 km por hora, né? Também ele é um carro que é relativamente leve, né? Não é tão leve, ele tem 955 kg, porém está aí na média da categoria. E algo interessante para esse carro aqui é que esse carro permite reboque de até 400 kg. Algo que não se vê em todos os carros, na verdade, em poucos carros dos que nós gravamos, esse é o segundo carro que permite isso. Então, para quem realmente precisa rebocar alguma coisa, é bem interessante esse carro, né? Acaba tendo esse diferencial aí também. O consumo desse carro aqui também, no etanol, ele tem um consumo de 8 km por litro na cidade e 9,4 na estrada, e na gasolina ele faz 11,6 na cidade e 13,4 na estrada, né? O 0 a 100 desse carro aqui também não é muito bom, né? Ele acaba sendo um pouco lento, por ser um motor antigo, é de 13,8 segundos. Aqui estamos com o ar ligado, né? Para poder fazer o teste, acabamos de passar aí por uma subida. O carro até que deu conta, né? Estamos em 2 pessoas aqui, então o carro não está super carregado. Uma coisa que a gente percebe também é a frenagem desse carro, ele não é tão eficiente assim. É um pouco borrachudo, principalmente quando você está em altas velocidades, né? Porque por ele ser um freio sólido na frente, não ser um freio a disco ventilado, acaba atrapalhando um pouco, né? A frenagem, nada assim que comprometa a segurança, até porque esse carro tem airbag, ABS, né? Ele tem o básico aí da segurança que é obrigatório por lei. Mas quem está acostumado com outros carros pode acabar estranhando um pouco isso daí. A suspensão desse carro melhorou muito em relação aos anteriores, ele é um pouco mais firme, né? A Fiat sempre foi conhecida por ter suspensões mais molengas, que acabam ajudando muito no conforto, porém fica um pouco inseguro aí quando a gente está fazendo curvas em velocidades mais altas. Isso foi corrigido nesse carro, ele consegue ser confortável, porém consegue dar essa sensação aí maior de segurança para os ocupantes. O banco desse carro é relativamente confortável, né? Até aqui para a perna ele consegue, não é um banco curto, né? Ele consegue abraçar bem aqui, apoiar bem a parte da coxa. Uma parte que eu achei um pouco incômodo seria o encosto. Eu acho que para as costas ele não é tão bom. Eu sinto que acaba incomodando, assim, principalmente se você for rodar muito tempo, né? O ar-condicionado desse carro gela muito bem, a ponto de você conseguir sentir frio, né? Realmente é bem eficiente aqui esse ar-condicionado. Olha que sacanagem, seguraram a gente no trânsito. Mas, final, o trânsito é assim mesmo, né? O cara fica conversando, domingo, não percebe, passa e a gente acaba ficando aqui no semáforo. Agora foi encostar para conversar, mas é assim mesmo, né? Esse motor aqui ele não é muito forte, né? Um motor aqui, pela potência dele ser baixa, a gente percebe isso na direção do dia a dia. O torque dele também não é alto, então você sente realmente que ele poderia ter um pouco mais, o desempenho podia ser melhor, né? Daqui a pouco a gente vai subir ali a ladeira que a gente costuma fazer os testes para ver realmente como o carro se comporta, né? E como a gente vem da avenida e entra numa rua, mesmo com o semáforo aberto, a gente tem que ir pelo menos em segunda, né? Nós não temos uma velocidade, não conseguimos alcançar uma velocidade alta para poder fazer essa curva. Então, chegando aqui próximo, né? Reduzimos a curva aqui a 90 graus. Então a gente reduz. Vamos lá, segunda marcha, estamos a 20 por hora. Vamos ver como o carro vai desempenhar. Tá subindo. Tá indo essa dificuldade aí, tá chegando aos 20 km por hora, 2 carros esperando aqui nós passarmos. Será que vai precisar da primeira? Olha, não precisou da primeira marcha. Mas confesso que dos carros que nós testamos até hoje aqui pro canal, foi o carro que teve maior dificuldade para subir essa ladeira, isso sem dúvida, né? O próprio Kwid mesmo, que é um carro bem mais barato, subiu com maior facilidade, né? O problema também que a gente percebe muito aqui é a questão do
do barulho. Esse carro acaba trepidando muito, muito barulho de plástico rangendo, né, de acabamento aí que não está muito bem colocado. Com o tempo acaba gerando só as folgas e aí a gente sente os ruídos, né, fica realmente bem barulhento. Também por ser um carro que já está com quase seus 50 mil quilômetros aí, talvez é um carro que já tenha sido usado muito em terra, por isso tenha tantos ruídos assim. Demais, é um carro confortável. Aqui o câmbio dele é um câmbio longo, né? Você acaba movimentando bastante aqui a mão para poder fazer o engate das marchas, e o escalonamento dele dá a impressão que ele não tem umas marchas um pouco mais altas, né? Mais longas a relação, ou seja, isso faz com que o carro acabe dando mais prioridade para a economia de combustível do que para o próprio rendimento em si, né? Acaba tendo esse privilégio, né? Não tem como um outro carro. Tem vários carros que você vê esse tipo de coisa, né? O próprio Sandero também você consegue perceber um pouco isso. Não, na verdade o Sandero é ao contrário, né? Ele acaba sendo marchas curtas para privilegiar aí o desempenho melhor do carro. Esse já privilegia mais o consumo, né? Isso aí, pessoal, parte interna aqui dirigindo aí. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, a gente depois deixa aí nos comentários, que eu esqueci de dizer isso, né? Deixem aí nos comentários, digam o que vocês acharam do carro, quem tem esse carro, se realmente gosta, qual a parte que realmente incomoda vocês. Aí vamos trocando uma ideia aí para ver o que vocês pensam desse carro, se vale a pena. Algo também que eu acabei não falando, eu acho particularmente mais interessante investir um pouco mais e pegar aquele Drive, que ele é 1.3, desculpa, ele é 1.0 Firefly, né? Você vai ter um consumo melhor, um desempenho melhor, né? E por uma diferença de valor pequena. Se for comprar esse carro, eu aconselho comprar usado. Usado você acha de 37 mil até 55 mil. Já o zero eu acho muito caro, 62 mil. Esse carro não vale tudo isso, né? Esse carro aqui, na verdade, eu penso assim, seria interessante para você comprar no lugar do Mobi. A diferença de valor, principalmente usado, não é tão grande, já é um carro bem maior. Mas se você tiver condições para você ter um carro um pouco maior aí, um carro até mais confortável, né, eu iria pro Argo. Acho que pouca diferença de valor, você conseguiria comprar um carro mais espaçoso aí para a família. Vamos falar um pouco aqui dos custos do carro, né? Revisar até 60 mil desse carro aí, ele está em 3.968. Eu acho que é uma manutenção cara se você comparar com os concorrentes, né? Por ser um carro antigo, motor antigo, tem que seja um preço alto aí. A gente faz aquele pacote tradicional de peças básicas, que seria o quê? Filtro de ar, filtro de óleo, filtro de combustível, bem como disco de freio e pastilha de freio, os amortecedores dianteiro e traseiro, embreagem e correia dentada. Para esse carro, esse kit aí, que não são peças de concessionária, porém são peças de boa qualidade, né, de marcas confiáveis, a gente tem um pacote aí de quase 3 mil reais, que é um valor aí que está até entre os mais baixos aí dos carros, né, que a gente tem gravado aqui no canal. Ele está muito próximo ali do Sandero também, é um pouco mais caro que o Kwid. Partes positivas desse carro aqui. Parte muito boa, por ser uma mecânica bem simples e antiga, o custo de manutenção desse carro é muito baixo. Você vai achar a peça aí a rodo, porque você encontra em vários locais aí, né? Foi fabricado, esse motor praticamente surgiu no começo dos anos 2000, que veio no Palio, aí principalmente já na segunda geração, e no Uno também, quando mudou o design, né? Acabou adotando esse motor Fire, mais simples, porém deixa de ser motor Fire, compartilha muitas peças. A parte também positiva é a economia, não é um dos carros mais econômicos que existem, porém é uma economia boa. O carro não consome tanto combustível assim. Aqui eu particularmente também gosto, uma parte que é positiva para mim é a altura do solo. Não gosto de carros baixos, né? Eu acho a posição de dirigir alta boa. Os retrovisores deles também são retrovisores grandes, então você tem uma boa visão, assim como o vidro traseiro, como é um carro muito reto, você tem uma visibilidade muito boa. Eu particularmente gosto disso, mas é muito pessoal. Tem gente que prefere carros mais baixos, né? Até para a posição de dirigir. Pontos negativos desse carro aqui: performance, realmente é um carro muito fraco. Para os dias de hoje, eu acredito que seja até um dos mais fracos aí da categoria. Quando você dirige o Kwid,
Você percebe, por exemplo, o Kwid é um carro mais barato, né? Por isso que a comparação. O Kwid é um carro que desempenha melhor, é perceptível isso daí, não tanto pelos números, mas sim pelo dia a dia mesmo. E também uma parte negativa desse carro é o espaço interno. Antigamente era um espaço interno muito bom quando ele foi lançado, principalmente para a cabeça, né, para ele ser um teto reto, acabava não batendo a cabeça. Mas hoje em dia, quando você coloca em alguns carros como o Ka, somente aí também o Sandero e até o Etios, né, você compara com esses carros maiores, até o Onix mesmo também, você começa a perceber que o carro acabou ficando um carro pequeno, né? Então, para que eu indico? Eu indico esse carro aqui para quem usa muito carro no dia a dia, talvez motoristas de aplicativos, porque principalmente com o gasto que o cara vai ter com a manutenção mesmo, né? Você tem que trabalha com aplicativo tem que ter um gasto menor possível, então eu acredito que vai ganhar nessa parte aí da manutenção. E também indico para pessoas assim que usam muito carro no dia a dia, mesmo que seja motorista de aplicativo, mas que roda muito, principalmente em cidade. Eu acredito que em rodovia, como esse câmbio aqui, eu acredito que ele não seja muito econômico para rodovia, né? Mas para o dia a dia, quem vai utilizar o carro grande parte do tempo na cidade e principalmente não vai transportar muitas pessoas atrás, eu acho excelente. Comentei do Uber, mas o espaço interno não é tão grande, mas é bom para Uber, por quê? Porque normalmente o Uber não trabalha tanto assim com muitas pessoas no carro. Tem casos sim que levam 4 pessoas, né? 5 com motorista. Porém a maior parte do tempo vai 1, 2 adultos. Então para esse tipo de ocupação, né, 2 pessoas, o espaço interno dele é tranquilo aí, dá para levar tranquilamente. Bom pessoal, é isso aí então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deem aquele like, compartilha também com seus amigos, seus familiares aí nas suas redes sociais. Isso ajuda muito a gente para conseguir crescer o canal e com isso trazer conteúdos de qualidade, informações técnicas, fazer esse review que a gente faz com um pouco mais de técnico, né, explicando alguns detalhes para vocês que pode ajudar no dia a dia, às vezes até na escolha de um carro ou na compra de um usado também. Não se esqueça também de nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram e no Facebook GT Car School. Lá a gente vai estar postando algumas coisas que a gente está antecipando, alguns projetos que a gente pode estar fazendo aí, vocês podem estar acompanhando. Isso aí pessoal, também não esqueça aí de se inscrever e também ativar o sininho para vocês receberem notificações. Bom, obrigado pessoal, até a próxima.